viés, mas que também serve para tentar ajudar você, né? E você podendo passar isso para os seus filhos, essa noção de como poupar, de como usar o dinheiro da melhor forma possível. Por isso nós estamos aqui com o PhD, quando se fala em economia, o Valmir Falcão. Muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, tá? Bom, hoje a gente vem falar sobre educação financeira, principalmente para as crianças. Os pais, eles precisam dar essa noção de quanto vale o dinheiro para as crianças desde pequeno mesmo, para os filhos desde pequenos. Bom dia. Bom dia. Esse tema educação financeira é um tema muito recorrente hoje nos dias atuais, principalmente pela inadimplência das grandes famílias hoje. Acabamos de ver aqui um programa sobre a questão do cartão de crédito. Então esse tema está sendo um tema muito recorrente porque há uma inadimplência muito grande das famílias. Pois bem, a questão da educação financeira no que se refere à mesada é super importante nós começarmos a dotar os nossos filhos de um planejamento financeiro. Olha aí. Eu recomendo sempre que você leve os filhos para o supermercado. Você começa a dar noção a ele da importância de determinadas mercadorias. Olha aí, mas aí precisa dessa noção estando lá, porque muitos pais fazem o seguinte: não vou levar, que o menino vai querer levar tudo para casa. Não. Coloca tudo no carrinho. Então não é bem por aí. Você tem que levar, mas para mostrar para ele. Mostrar para ele, por exemplo, a importância de cada produto, a importância do orçamento doméstico dentro da renda familiar dos pais. É importante você deixar para os filhos que sempre o querer não é poder, né? Sempre você mostrar para ele que o recurso que os pais ganham, que os pais oferem, não necessariamente tem que ser consumidos. Você tem que ter o hábito também, Raquel, de poupar. O americano, o europeu, sempre tem esse trabalho de poupar. Por isso que, às vezes, lá o planejamento financeiro, a educação financeira nos Estados Unidos e na Europa é muito avançado. Olha aí, era nesse ponto que eu queria tocar agora, né, dando sequência a esse nosso papo. Já li muito e também um livro que é bem recomendado, né, Pai Rico, Pai Pobre, que eu li esse livro já tem um tempo, mas eu me recordo bem na história dele, que é muito gostosa de ler. A gente pode dar até essa sugestão para você que está nos assistindo. Ele falando que um dos pais, né, no caso, estimula ele a ter esse contato com o dinheiro desde cedo. Isso nos Estados Unidos acontece de forma muito natural. As crianças têm um certo valor a ganhar, né, em determinada data do mês ali, aí eles determinam quinzenal, mensal, e já tem esse contato com o dinheiro desde cedo. Muitos pais têm esse medo de estipular um valor, o filho não saber lidar com isso, mas é preciso? Exatamente, é preciso. Você começa a mostrar para os filhos, principalmente aos 10 anos, 8, 9, 10 anos, você começa a mostrar para ele e começa a estabelecer uma certa mesada, ou até uma semanada, né? Você coloca aí dando um pequeno valor e aumentando gradativamente à medida que a idade dele vai aumentando e à medida que ele vai tendo a consciência, por exemplo, de ver a importância da moeda financeira. Porque nós temos uma coisa, Raquel, chamada oneomania. Oneomania é um ramo da ciência que é o consumo pelo consumo, é o consumo compulsivo. Sim. Consumo compulsivo, ele começa na infância, termina na adolescência e vai até a fase adulta. Então é preciso que os pais começem a colocar na cabeça dos filhos a importância do planejamento financeiro dado daquela mesada que ele estabelece. Aquela mesada, você nunca deve fazer a mesada vinculada à questão da educação. Ou seja, eu vou aumentar a mesada, eu vou dar a mesada para os meus filhos se ele tirar uma boa nota escolar. Não. Então a função da mesada não deve ser essa. Não deve ser vinculado à nota no colégio. A função da mesada é dar ao filho a importância do planejamento financeiro para que ele comece a dar valor a determinadas coisas que é importante para a sua vida adulta. Bom, essa mesada, já foi dito aqui, não deve estar atrelada à educação, nem ao desempenho escolar de forma nenhuma. Então ela deve estar atrelada ao quê? Vamos
colocar em miúdos, no dia a dia, uma criança, vamos supor, uma criança de 10 anos, né, com uma mesada X, o pai vai dar aquele dinheiro para ele, seria, vamos supor, olha, esse dinheiro para você economizar, talvez, ou para você comprar alguma coisa para você que você tanto queria, para isso você vai ter que juntar um mês, mais o outro mês até você conseguir, ou para você comprar o seu lanche no dia a dia. Seria algo mais para o dia a dia mesmo da criança? É aquela coisa que eu falei, você pode dar a mesada como a semanada. É importante que você comece a estabelecer a mesada. Por que a mesada? Porque você dando o dinheiro da mesada, você começa a colocar na cabeça do seu filho a importância, ele tem uma meta. Sim. Você vai ter o seu custeio, do seu lanche, da sua saída, seu cinema. E você também tem que ter naquela mesada o hábito de poupar, para que você, ao longo de determinado, de 2, 3 ou 4, 5 meses, você começa a comprar aí um brinquedo, ou uma coisa que você quer, e aí você dá a noção dele de poupar e ter como meta um objetivo que é comprar um determinado produto. Olha, é esse o entendimento que se deve dar aos filhos. Bom. E aí eu me lembrei agora de uma história de uma prima minha, filha de 2 primos, né? E aí ela tinha uma vontade muito grande de ter uma bolsa de uma determinada marca, uma bolsa infantil de uma determinada marca, né? Que ela via as coleguinhas dela tendo aquela bolsa e ela virou para a mãe dela e falou: mãe, eu quero essa bolsa, eu preciso dessa bolsa, eu tenho vontade, vai combinar com as minhas roupas e tudo mais. A mãe dela: você tem como comprar, eu lhe dou mesada. Ah, não, mas o valor da minha mesada não é o valor da bolsa, eu não vou ter como comprar a bolsa. Então ela não tinha noção de que ela poupando, ela compraria aquela bolsa. E a mãe dela conseguiu dar aquela noção, então ela conseguiu comprar a bolsa depois de 3 meses de economia, né? Exatamente. Eu tive agora uma sobrinha, no Dia dos Pais, que economizou o dinheiro da sua mesada e comprou o presente do seu papai com o dia da mesada. Olha aí. Ou seja, ela conseguiu economizar ao longo aí de 3 ou 4 meses e conseguiu ter. Ou seja, ela estava com aquele objetivo de comprar o presente do Dia dos Pais. E comprou. É importante também, por exemplo, a minha filha, eu aos 12, 13 anos, eu já botei para ela um cartão de crédito. Você vai ao banco e aí você consegue fazer uma conta corrente na área de educação. Você fala com o seu gerente, ele faz essa conta com cartão de crédito vinculado, e aí você começa a estabelecer determinados valores para ela gastar, porque às vezes hoje com dinheiro você não coisa, então é importante, e os bancos já disponibilizam isso, você coloca nos seus filhos um pequeno cartão de crédito, né? Com um valor pequeno, um valor mínimo, e você vai conseguir monitorar através até da internet. Dando até essa noção desde cedo, porque o que a gente vê também são muitos adultos hoje nem sabendo usar o cartão, tira o extrato, não sabe que taxas são aquelas, de que forma pode usar, confunde o débito com crédito e aí vai fazendo uma loucura e pensa, quando se depara, tá às vezes com um déficit outro fato, horrível. Raquel, necessário é que você, por exemplo, pegue o seu filho e vá com ele ao colégio ou ao banco e aí mostre para ele que a importância e o valor que você está pagando na educação dele. Ele começa a ter uma noção esse valor da educação faz parte de tantos por cento do meu orçamento, da minha renda familiar, e está gastando com a sua educação. Então é interessante que você leve os filhos tanto para o supermercado, leve os filhos para fazer determinadas compras, né, no que tange ao custeio da sua casa, ao pagamento, por exemplo, da mensalidade escolar, para ele começar a ter noção de quanto se gasta com a educação e quanto é que se gasta com o custeio de um determinado orçamento doméstico dentro de um ambiente familiar. E mostra também a realidade, né? A realidade do pai e da mãe, porque o que acontece também, que a gente vê muito, são filhos vivendo numa realidade onde os pais colocam ele numa situação de que ele pode tudo, você pode comprar tudo, e fazem das tripas coração, né, para dar aquele determinado produto ali para o filho. É importante bater a real com o seu filho e dizer: olha, nós somos assim, a gente ganha tanto, a gente tem essas despesas, e o referente a você enquanto filho é somente isso. Exatamente. A partir da consciência do filho de determinado valor, você começa a mostrar para ele, senta na mesa, o seu pai ganha tanto, a sua mãe ganha tanto, nosso orçamento é este o valor, então nem sempre o que você quer se pode. Então, determinados
valor tem que ser para uma reserva financeira, para um determinado bem que se queira adquirir, um carro, uma reforma da casa, uma reserva de saúde, que às vezes a pessoa não tem um plano de saúde, precisa de uma determinada reserva, e o restante é para o custeio, o custeio dos filhos e o custeio, por exemplo, do ambiente familiar, da sua casa. Inserir também seu filho nessa responsabilidade que todos têm que ter, né? Todos quem tem que ter. Olha aí, muito bom. Muito obrigada pela sua presença. Um bom dia, um bom trabalho, Estamos às ordens. Um abraço para toda a sua família, ok? Obrigado. Olha, muito boa essa entrevista. Quero agradecer as mensagens que nós estamos recebendo aqui. Tem uma pergunta para finalizar. Posso fazer essa perguntinha? Pois não. Qual idade que nós devemos começar a dar mesada para a criança? Olha, isso às vezes depende muito da consciência da criança. Às vezes uma criança com 8 anos tem uma determinada consciência, às vezes uma criança com 12 anos. Os economistas recomendam, nós recomendamos, que você comece a observar o seu filho e ver nele a importância de se fazer o planejamento financeiro. A idade recomendada é a partir dos 12 anos. Você começa, por exemplo, a fazer essa mesada, a mostrar para ele, por exemplo, a importância de se ter uma meta e aquele dinheiro da mesada se poupar, que nem sempre o dinheiro da mesada tem que ser consumido dentro do mês, sempre é bom ter uma reserva, e aí você vai monitorando o seu filho e vai mostrando. E essa mesada tem que ser aumentada gradativamente, a partir do momento que ele tem começando a ter consciência e sabendo que ele será amanhã um bom planejador financeiro, para que não caia, por exemplo, na questão da oneomania, que é aquele consumo compulsivo, consumo pelo consumo. E aí você pode, e esse consumo pelo consumo, às vezes aí está sendo tratado aí pela psicologia, porque não houve na infância o planejamento financeiro. Olha aí, para depois você não ter um problema e depois não ter que ter gastos, né, com um terapeuta ou um psicólogo. Muito bom, a gente não poderia deixar de responder a sua pergunta aí. Olha, vai mandando a sua mensagem através do 9411-7777, daqui a pouco temos mais programa. Temos Ítalo John aqui, é Você na TV, tá? Vamos mostrar quem anda circulando por aí. E eu vou te contar também o que vai acontecer nas novelas. E a novela mais esperada essa semana é Insensato Coração. Vou te contar o que vai acontecer no final, já tem vários comentários, daqui a pouquinho eu leio. Então, até a volta do intervalo comercial.